Bom dia a todos. Dando sequência ao nosso programa de residência de cardiologia baseado em evidência da Sociedade Mineira de Cardiologia. Hoje nós temos o prazer de ter o pessoal de Juiz de Fora, a Marcélia lá, do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. O Matheus vai apresentar para a gente sobre o Dr. Asca Arruda. É sempre bom reforçar que esse é um programa de educação continuada da Sociedade Mineira de Cardiologia e que os temas que a gente discute aqui, elas são, muitas vezes, na discussão, a opinião da pessoa e não necessariamente a opinião da Sociedade Mineira de Cardiologia. Meu nome é Frederico e eu represento o Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas. Muito obrigado, Matheus. Com você a palavra. Hoje nós vamos falar sobre dor torácica aguda. Nós vamos dar início aqui falando sobre um caso clínico de uma paciente internada em nossa unidade. É uma senhora de 62 anos de idade. Ela deu entrada em nossa unidade com um quadro de dor torácica, provavelmente anginosa, evoluindo para edema agudo de pulmão. Como antecedentes pessoais, ela era hipertensa, dislipidêmica e diabética. No eletrocardiograma foram observadas alterações inespecíficas de repolarização e após um exame laboratorial evidenciar uma troponina de 2, foi solicitado um cateterismo de urgência. Então, a dor torácica é uma queixa altamente prevalente nas emergências e ela possui diversas etiologias, sendo a etiologia mais comum relacionada ao trato músculo-esquelético. E nós vamos observar, ao longo da nossa aula, que as causas mais ameaçadoras à vida vão estar dentro das doenças cardiovasculares. Então, felizmente, a maioria dessas patologias são consideradas não ameaçadoras à vida. Entretanto, as que são ameaçadoras, se não diagnosticadas e tratadas em tempo hábil, esse paciente terá um risco 2 vezes maior de evoluir para a mortalidade. Nessa tabela aqui, nós podemos observar que ao longo de toda a vida do nosso paciente, a dor torácica inespecífica é a mais prevalente e que, com o passar do tempo, à medida que esse paciente vai envelhecendo, as causas potencialmente fatais, as causas cardiovasculares, vão se tornando mais prevalentes. Dentro das ferramentas diagnósticas, nós temos que a anamnese e o exame físico bem feitos, eles vão nos fornecer aí pelo menos 90% do nosso diagnóstico etiológico. E a nossa probabilidade pré-teste vai estar intimamente ligada à boa realização desses exames. Então, sabendo da importância da anamnese e do exame físico, nessa primeira parte da aula, nós vamos exemplificar as principais perguntas da anamnese e os principais pontos a serem observados no exame físico. Então, a anamnese ela deve ser direcionada. O primeiro passo é avaliar a qualidade, qual é o tipo dessa dor. Vamos perguntar ao paciente e vamos observar as expressões físicas e verbais que ele utiliza para descrever essa dor. O próximo passo é avaliar a localização, onde essa dor iniciou, onde ela é mais intensa. Tem alguma irradiação? Preferencialmente, vamos pedir para que o paciente aponte para o trajeto da dor. Vamos quantificar a intensidade dessa dor, informando ao paciente que 10 é a dor máxima e que dores acima de 8 são realmente dores insuportáveis. Vamos quantificar o tempo, quando essa dor iniciou, quanto tempo ela dura, com que frequência ela ocorre, e pacientes que já tiveram algum evento, por exemplo, isquêmico anterior, vamos perguntar se essa dor se assemelha ao episódio prévio. Vamos tentar avaliar fatores de piora. Caso esteja relacionado aos esforços, quais tipos de esforços? Pequenos, moderados, grandes esforços? Há algum fator de melhora? Alguma medicação? O simples fato de você adotar o repouso ou mudar de posição tem alguma melhora nessa dor? E os sintomas associados, eles, além de nos dar pistas, né, nós temos que ficar sempre atentos aos sinais de alarme. São eles: dispneia, pré-síncope e síncope, náuseas e vômitos e sudorese. No exame físico, nós vamos iniciar fazendo uma inspeção tanto estática quanto dinâmica torácica. Nós vamos avaliar a presença de cicatrizes, retrações, abaulamentos.
nós vamos observar se esse tórax se expande simetricamente, se há alguma lesão cutânea característica, se há algum sinal de trauma torácico e sinais de alarme, como turgência jugular patológica, cianose e livedo, tanto centrais quanto periféricos. Na palpação, nós vamos palpar o local que o paciente refere a essa dor. Quando eu palpo, eu consigo reproduzir ou intensificar essa dor? Vamos fazer uma palpação dos pulsos. Esses pulsos estão cheios? Eles estão simétricos? Na percussão torácica, há algum sinal de maciez? Algum sinal de hipertimpanismo? Na ausculta, vamos aferir a pressão, preferencialmente nos membros inferiores, e vamos ver se há alguma discrepância relevante. O murmúrio vesicular, ele está reduzido? Ele está abolido? Como estão as búlias cardíacas? Tem algum sinal de abafamento? Se presença de sopros, em qual foco? Qual intensidade? Qual irradiação? Então, começando a falar da nossa etiologia mais comum, né, de causa de dor torácica, nós vamos começar pela dor musculoesquelética. Ela geralmente ocorre secundária a um exercício físico importante ou a um trauma torácico. Geralmente, a dor é descrita em caráter em aperto ou queimação, tende a ser bem localizada, pode ser variável de leve a alta intensidade, tende a ser persistente. Como fator de melhora, nós temos aí o repouso, uso de analgésicos e relaxantes musculares, e essa dor pode piorar a palpação, a inspiração profunda e a mobilização da área afetada. E nós vamos ver que ela não tem sinais de baixo débito associado. O diagnóstico é clínico e na suspeita de fraturas de arcos costais, a radiografia nos ajuda no diagnóstico. A próxima etiologia é o herpes zoster. Ele é causado pelo vírus varicela zoster. Ele acomete mais imunossuprimidos e idosos, sendo que metade dos idosos acima de 85 anos que não foram vacinados vão ter pelo menos um episódio ao longo da vida. E aqui nós temos a exemplificação dos principais dermatomos que a herpes zoster acomete. Então, nós podemos ver aqui que mais da metade dos casos do acometimento é na caixa torácica. Então, geralmente é uma dor descrita em queimação ou choque, tende a ser bem localizada, pode ser de leve a alta intensidade, tende a ser persistente. Como fator de melhora, nós temos a aplicação de compressas frias, podendo ser necessário o uso de analgesia potente. É uma patologia que piora o toque e a exposição ao calor, e nós também não vamos ver sinais de baixo débito associado. Aqui nós temos imagens da lesão típica, né? São lesões múltiplas vesiculares de base eritematosa que respeitam um dermátomo específico. O diagnóstico é clínico. O próximo é o transtorno de ansiedade. Ele é causado por uma ansiedade desproporcional que foge ao controle do paciente. Geralmente vai ser aquele paciente que chega na emergência pós um trauma psicológico importante. Ele é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, especialmente tem aumentado sua incidência em mulheres jovens. Geralmente a dor é descrita em caráter de aperto ou opressão. É muito comum que esse paciente chegue com choro, agitação psicomotora. Palpitações são queixas frequentes. Pode ser relatado também parestesia de membros superiores e face. E aqui nós vamos observar que esse paciente ele pode ter uma sudorese excessiva, pode ter extremidades frias, pode estar taquicárdico. Entretanto, esses sintomas não configuram sinais de baixo débito cardíaco. Isso ocorre devido a uma hiperativação do sistema nervoso simpático. E como fator de melhora, nós temos aí o uso de ansiolítico. Seu diagnóstico é clínico, e como a queixa de palpitação é uma queixa frequente, geralmente nós rodamos um eletro e o achado mais comum é uma taquicardia sinusal. Começando a falar agora das patologias do esôfago. A primeira delas é a doença do refluxo gastroesofágico. Ela ocorre devido a uma incompetência do esfíncter esofágico inferior, acomete mais obesos e pessoas que abusam de alimentos gatilho, como café, chocolate, álcool e alimentos gordurosos. A clínica, geralmente, ela se inicia, né, o paciente queixa um refluxo pós-alimentar, evoluindo com uma dor de caráter em queimação ou uma epigastralgia, geralmente acomete o trajeto esofágico, tende a ser de leve a moderada intensidade,
E, como fator de piora, nós temos o paciente que se alimenta, principalmente a alimentação com grande ingesta de líquidos, e logo em seguida ele adota o decúbito. Como melhora, nós temos o uso de inibidores de bombas de prótons e procinéticos. Também não cursa com sinais de baixo débito associado. O diagnóstico é clínico, especialmente se tiver sintomas típicos, pelo menos 2 vezes na semana, e se mesmo assim houver dúvida, nós podemos realizar a pH-metria de 24 horas para confirmar o diagnóstico. O espasmo esofagiano é um distúrbio da motilidade esofagiana em que vão ocorrer contrações prematuras, acomete mais mulheres idosas. Geralmente, durante a ingesta de alimentos, esse paciente vai evoluir com uma disfagia, tanto para sólido quanto para líquidos. Ele vai começar a queixar uma dor de caráter em opressão, aperto, que se inicia retroesternal, podendo irradiar para dorso, membros superiores e cervical anterior. Pode atingir de leve a alta intensidade, tende a piorar com a ingesta de líquidos muito quentes ou muito frios, e melhora o uso de nitrato. Então, observando o padrão dessa dor, o padrão de irradiação, de intensidade e o fato de melhorar com nitrato, ele se torna um diagnóstico diferencial importante com síndrome craniana aguda. O que nos ajuda a diferenciar nesse caso é que esse paciente com espasmo esofagiano, ele geralmente tem regurgitação, pirose, podendo ter até uma perda ponderal aí já associada. E também nós não vamos ter presente a presença de sinais de alarme. O diagnóstico é clínico e, se tiver dúvida, nós temos aí a manometria esofágica. A ruptura esofagiana, ela é devida aí a um trauma ou uma pressão excessiva no esôfago. Geralmente é uma dor de caráter empontada, queimação ou aperto, podendo variar de moderada a alta intensidade. Os sintomas mais comuns associados à disfagia, dispneia e hematêmese, e em fases um pouco mais avançadas, a febre pode estar presente. No exame físico, pode ser observado um pneumotórax, um enfisema subcutâneo e uma redução do murmúrio vesicular, e é uma patologia que evolui com facilidade para peritonite e mediastinite. O diagnóstico é clínico e com o uso de imagens. Nós podemos fazer a esofagografia com contraste e a TC de tórax com contraste, em que nós vamos ver o extravasamento desse contraste para fora da luz esofágica. Vamos falar agora do pneumotórax. Ele é causado por uma ruptura do folheto, com presença de ar entre as pleuras. Os tipos são espontâneo ou traumático. Nessa aula em questão, nós vamos falar do tipo espontâneo. Quando ele é primário, geralmente ele acomete mais indivíduos jovens e longilíneos. O secundário, geralmente acomete pacientes com pneumopatias pré-existentes, e esses quadros tendem a ser mais graves. Geralmente, a clínica é uma dor de caráter empontada ou queimação, de evolução aguda, que pode ser desde assintomático até atingir uma alta intensidade, pode irradiar para ombro e dorso, tende a piorar com a inspiração. Sintomas comuns como dispneia e taquipneia são comuns, e ele pode evoluir em casos mais graves para tórax hipertensivo. No exame físico, nós vamos ver uma expansibilidade reduzida, um hipertimpanismo à percussão e um murmúrio vesicular e um frêmito reduzidos. O diagnóstico é clínico e a imagem que pode nos ajudar é o raio-x, ultrassom e uma tomografia de tórax. O tratamento nos pneumotórax que são pequenos e o paciente não apresenta comorbidades relevantes, nós podemos só observar. Nos casos moderados a graves, o tratamento definitivo vai ser com dreno de tórax em selo d'água, e nos casos em que o paciente está evoluindo com uma emergência, pode ser feita uma toracocentese de alívio enquanto esse dreno é implantado. Falando agora da pericardite, ela é causada por uma inflamação pericárdica, geralmente secundária a uma infecção viral. Como epidemiologia, nós temos um acometimento maior em jovens. Algumas medicações, como a hidralazina, predispõem sua ocorrência, e pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca ou sofreram um trauma torácico têm também um risco aumentado. E lembrando que aqui no Brasil, a tuberculose é uma epidemiologia importante dentro do grupo etiológico. Nós temos aqui que é uma dor geralmente de caráter empontada ou peso, retroesternal, tende a ser persistente, pode irradiar para dorso, ombros e cervical anterior. Geralmente melhora quando o paciente se senta e inclina o tórax para frente,
podendo ser observado até a posição da prece momentânea, e os sintomas associados é a dispneia, a febre, e no exame físico nós temos um som característico, que é o atrito pericárdio. Nos casos mais graves, esse paciente pode evoluir com tamponamento cardíaco, né, evoluindo aí com a tríade de Beck, em que esse paciente vai evoluir com hipotensão, abafamento de bulhas cardíacas e turgência jugular patológica. Seu diagnóstico é clínico, e aqui tem uma reprodução do atrito pericárdico, tá? Que é um som bem característico aí do nosso exame físico. No laboratório, nós podemos ver aí um aumento de provas inflamatórias e a troponina pode vir elevada. No eletro, a alteração típica é um supradifuso, que acomete diversas paredes simultaneamente. E aqui nós temos um ecocardiograma transtorácico, evidenciando um derrame pericárdio circundando as cavidades direita, gerando um colapso diastólico do ventrículo direito, né? Muito sugestivo de tamponamento cardíaco. A embolia pulmonar, né? Ela é causada por uma migração de um êmbolo, geralmente aí do leito venoso dos membros inferiores. E a epidemiologia, nós vamos ter aquele paciente que tem a tríade de Virchow. No tromboembolismo pulmonar, geralmente a dor é de caráter impontada, de evolução geralmente aguda, súbita, que pode atingir de moderada a alta intensidade, tende a ser localizada, contínua, sintomas comuns associados à dispneia e hemoptise, e tende a piorar a inspiração profunda. Na embolia massiva, né, nós vamos ter aí um êmbolo acometendo uma parte proximal da artéria pulmonar, podendo ser uni ou bilateral, gerando inicialmente aí um distúrbio ventilação-perfusão. Sequencialmente, vai cursar com o aumento da pressão da artéria pulmonar e uma disfunção do ventrículo e átrio direito. Então, o diagnóstico é clínico. Nós vamos ter aqui um score de Wells, né, um score que pode ser facilmente aplicado na emergência, e ele vai nos dizer qual a probabilidade desse paciente ter um tromboembolismo pulmonar. Sabendo disso e sabendo que o dedímero possui um alto valor preditivo negativo, se esse paciente possuir uma baixa probabilidade pelo score de Wells e um dedímero negativo, nós podemos descartar TEP e liberar esse paciente. Se esse dedímero vier positivo e ou esse paciente tiver uma alta probabilidade no score de Wells, nós vamos pedir um exame complementar na nossa prática clínica. A angioterapia é o exame mais utilizado para confirmar o diagnóstico. No eletrocardiograma, pode ser visto um padrão S1Q3T3. Geralmente, ele está presente na minoria dos casos. Entretanto, quando observarmos esse sinal no eletro, né, nós devemos acender uma luz vermelha aí de que realmente estamos diante de um TEP. Aqui tem uma angiotomografia de tórax, né, mostrando uma falha de enchimento de contraste na artéria pulmonar, sugerindo aí a presença de um trombo e confirmando o nosso diagnóstico. Aqui nós temos um ecocardiograma transtorácico. Nós podemos ver um ventrículo direito aumentado, com falha de coaptação da tricúspide. Esse daqui, um ecocardiograma também transtorácico, uma fase mais tardia. Nós podemos observar um movimento paradoxal do septo interventricular, secundário a uma dilatação do ventrículo direito, causado pela hipertensão da artéria pulmonar. Falando agora de dissecção de aorta, ela é causada por uma fissura na camada íntima da artéria, gerando um influxo de sangue na camada média da artéria, causando um falso lumen. Ela pode acometer qualquer porção da aorta, é mais comum que ela acometa a aorta ascendente, e a prevalência mais comum é em hipertensos, pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, pacientes que praticam exercício físico intensos, né, com altas cargas, pacientes com síndrome de Marfan, gestantes e uso abusivo de cocaína. Geralmente é uma dor de etiologia de início agudo, né, descrita como lancinante, que geralmente inicia em região precordial e irradia para dorso. A pressão arterial pode estar elevada e nós vamos observar no exame físico uma discrepância de pulsos e uma discrepância pressórica de membros superiores. O sopro presente é o sopro diastólico em foco aórtico
e esse paciente também pode ter um déficit neurológico agudo. O diagnóstico, o dedímero negativo pode nos ajudar a afastar a dissecção e a troponina também pode estar alterada. Aqui, como diagnóstico, nós vamos utilizar exames de imagem, né? O raio-x pode evidenciar um alargamento de mediastino e alteração do contorno aórtico. A angiotensina de tórax permite visualizar o lúmen verdadeiro e Bom o lúmen dia. falso. Aqui nós temos um eco transesofágico, né? Nós podemos ver o verdadeiro lúmen sendo corado ao Doppler, né? E externamente nós podemos ver aí o falso lúmen sofrendo um processo de trombose. E por último, nós vamos falar da síndrome coronariana aguda. Ela ocorre devido à diminuição da oferta de oxigênio com sofrimento miocárdio. É mais comum em pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, obesos, tabagistas e idosos. A incidência aumenta muito em mulheres pós-menopausa. Os sintomas, geralmente o paciente queixa uma dor de caráter em aperto ou opressão, geralmente difusa, retroesternal, que pode evoluir de leve a intensa. A irradiação clássica é para membros superiores e mandíbula. Entretanto, mulheres, idosos e diabéticos podem ter esses sintomas descritos como sintomas epigástricos, tende a piorar os esforços, melhora o uso de nitrato e ao repouso. É muito frequente que esse paciente tenha sinais de alarme associado, e uma observação clínica é que esse paciente pode ter o sinal de Levine, em que ele chega para você te contando da dor, ele cerra os punhos, inclina o tórax para frente e começa a fazer movimentos circulares difusos pelo tórax. Então, aqui, nós vamos utilizar a classificação de dor torácica proposta pelo CAS, né? Então, nós temos que o paciente com dor definitivamente não anginosa, nós não precisamos testá-lo. Não precisamos de exames complementares. Nos pacientes com uma dor provavelmente anginosa, que apresentam um baixo risco, fica a nosso critério solicitar um exame complementar. Já nos pacientes em que a dor dele é provavelmente anginosa, que ele tem aí um risco intermediário, nós pelo menos devemos pedir uma avaliação anatômica não invasiva ou um teste provocativo. E nos pacientes com uma dor definitivamente anginosa, pacientes de alto risco, nós não podemos perder tempo. Nós já vamos solicitar um CAT para esse paciente, que é um exame que, além de nos mostrar aí o diagnóstico etiológico, ele também vai nos permitir aí evoluir para o tratamento em tempo hábil. Então, o eletrocardiograma, ele deve ser realizado, interpretado em até 10 minutos da admissão desse paciente na suspeita de síndrome coronariana aguda. Ele nos permite avaliar o ritmo. Nós vamos ver critérios isquêmicos que nos ajudam no diagnóstico e ele nos permite avaliar qual parede está sendo acometida. Então, a depender das alterações eletrocardiográficas, nós podemos conhecer qual parede que está sofrendo, né? Conhecendo essa parede, nós podemos presumir qual coronária está sendo acometida. Então, antes de falar de supra, nós temos que definir qual elevação de ST vai ser considerado supra, né? Então, nas derivações V2 e V3, nós vamos dividir pelo sexo e pela idade. Então, homens menores que 40 anos devem ter uma elevação de pelo menos 2,5 milímetros. Homens de 40 anos ou mais, uma elevação maior ou igual a 2 milímetros. Mulheres, uma elevação maior ou igual a 1,5 milímetros. Nas derivações V7, V8, V9, V3R, V4R, essa elevação deve ser de pelo menos 0,5 milímetros. E nas demais derivações, ela deve ser de pelo menos 1 milímetro. Falando agora, então, das fases desse supra de ST. A primeira fase é a hiperaguda, é aquela que ocorre de segundos a minutos pós-oclusão coronariana. A onda T é positiva e tende a ser pontiaguda. O supra possui concavidade voltado para cima. A segunda fase é a fase aguda, que vai das primeiras horas, né? O supra ainda apresenta concavidade para cima. Inicia-se o surgimento da onda Q, e nós vamos tendo uma redução progressiva da onda R, também com uma inversão progressiva da onda T.
A terceira fase é a fase subaguda, já é uma fase um pouco mais tardia, que se inicia depois das 12 primeiras horas. O supra já adquire concavidade para baixo, a onda Q já é bem proeminente, né? E nós vamos tendo uma amputação da onda R. E a onda T já se encontra invertida. Na fase crônica ou cicatricial, é aquela que vai ocorrer semanas depois do evento. Geralmente o segmento ST se normaliza, né? E nós vamos ter aí uma permanência da onda Q patológica. A onda T pode voltar ao normal ou permanecer invertida. Então aqui nós temos um exemplo de um IAM com supra, né? Um extenso de parede anterior. Nós podemos observar aí um supra de V2 a V6, D1 e AVL, com uma imagem em espelho, né? Um supra de AVL e um infra de D3. E um grande fator que vai dificultar o nosso diagnóstico é o bloqueio de ramo esquerdo. O que nós sabemos? Que pacientes com sintomas anginosos e um bloqueio de ramo esquerdo novo, né, nós vamos manejar como síndrome craniana aguda. Entretanto, a grande maioria dos nossos pacientes não vão ter um eletro prévio. Então, não vai ser possível distinguir se essa alteração é crônica ou se ela é aguda. Então, nós temos um score, os critérios de Scarbossa, né, que vão nos ajudar nesse paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Então, nesses pacientes, ele vai ter um score de 5 se ele tiver um superdesnivelamento de ST maior ou igual a 1 milímetro em concordância com o QRS. Ele vai receber um score de 3 se tiver uma depressão do ST maior ou igual a 1 milímetro em V1, V2 ou V3. Ele vai ter um score de 2 se tiver um superdesnivelamento de ST maior ou igual a 5 milímetros em discordância com o QRS. Nós sabemos que uma pontuação, se esse score vier maior ou igual a 3, esse paciente com BRE tem alta probabilidade de estar evoluindo com a síndrome craniana aguda. Aqui nós temos um padrão de um Inter, em que nós vamos ter um infra de ST maior do que 1 milímetro no ponto J, nas derivações de V1 a V6. Nós vamos ver ondas T apiculadas e simétricas de V1 a V6, com um supra de AVR maior do que 0,5 milímetros. Nós temos aqui agora as patologias, os acometimentos atípicos, né? Apesar de serem atípicos, quando presente, eles denotam extrema gravidade. O primeiro padrão é o padrão de Lapt, né? Em que nós vamos ter uma elevação do ST com um pico mais alto que a onda R, e nós vamos observar uma fusão do segmento ST com a parte ascendente da onda T. O outro achado é a barbatana de tubarão, em que nós vamos ter um R muito extenso, o ST voltado para baixo e o QRS vai estar fundido com a onda T. E o último padrão é o padrão em lambda. Nós também vamos ter um R muito extenso, um ST voltado para baixo, só que nós vamos ter uma fusão do QRS com uma onda T invertida. Aqui nós temos a síndrome de Wellens, né, onde nós podemos observar uma onda T bifásica em V2 e V3, e ela é muito sugestiva de obstrução grave da descendente anterior. O marcador miocárdico de escolha é a troponina, ela deve ser coletada assim que suspeitado de síndrome craniana aguda. Entretanto, na presença de supra no eletro, não é necessário esperar o seu resultado para iniciar o tratamento. Preferencialmente, nós devemos usar as ultrassensíveis, e nós vamos curvar essa troponina a depender do manual do kit de troponina que nós temos em nossa unidade. Então, aqui nós temos o score de Hart, né? Ele vai avaliar aí o risco de novos eventos cardiovasculares maiores em 6 semanas. Ele leva em consideração a história desse paciente, as alterações eletrocardiográficas, a idade, os fatores de risco e os valores de troponina. Nós sabemos que um score de Hart menor ou igual a 3 pontos, o risco de novos eventos recentes é quase que nulo. Já quando esse valor é maior ou igual a 7, nós temos aí um valor significativo, né, de 50% de recorrência em 6 semanas. Então, voltando ao caso clínico, meu antigo R+, o Pedro, né, ainda estava na residência, ele foi lá avaliar essa paciente e no exame físico ele constatou um sopro sistólico, 5 cruzes em 6, em foco aórtico, irradiado para foco mitral. Então, ele reelaborou essa hipótese diagnóstica, né, ele achou que era uma estenose vulvar aórtica, e nós fizemos um ecocardiograma transtorácico
confirmando que realmente se tratava de uma estenose vulvar aórtica grave, né? Então, o que nós temos de lição desse caso? Que mais do que saber tratar um exame, nós devemos saber examinar, coletar uma boa história, aumentar a nossa probabilidade de acerto pré-teste e confiar no nosso exame. De mensagem para casa, nós temos que a dor torácica é uma queixa muito comum na emergência. Ela apresenta diversas etiologias, sendo a maioria delas benignas. Patologias ameaçadoras à vida devem ser diagnosticadas e tratadas em tempo hábil. E a nossa probabilidade de acerto pré-teste está intimamente ligada a uma boa anamnese e um bom exame físico. Aproveitando para convidar vocês para o simpósio, né, que vai acontecer aqui em Juiz de Fora, na Regional Leste, da Regional Leste, né, nos dias 6 e 7 de junho, e o nosso Congresso Mineiro de Cardiologia. Tudo bem, Matheus? Parabéns para você, pela Marcélia. Marcélia está aí. Marcélia quer fazer as primeiras considerações? Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o Matheus. A gente costuma dizer que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que ter uma entrega total, tem que criar uma conexão com tudo na vida. E o Matheus, de uma forma exemplar, cumpriu o que foi delegado e o mais notório foi o comprometimento e a vontade de buscar a perfeição. A gente deve, a todo dia, quando acorda de manhã, trazer isso para a gente, a vontade de ser melhor. Bem, no que tange ao assunto, eu gostaria de complementar que a dor torácica, quando se trata de doenças graves, ela deve ser abordada de uma forma mais incisiva. E a medicina baseada em evidências, ela surge para ajudar a gente a nortear o caminho. E no que tange à dor torácica relativa à síndrome coronariana aguda, o SCORAR agregado, o SCORAR que traz para a gente o risco do paciente, se o Matheus puder até voltar no SCORAR para a gente falar um pouquinho mais, que ele classifica os pacientes em 3 grupos, né? No risco leve, moderado e importante. Gente, desculpa, mas às vezes minha câmera trava. Então, quando esse SCORART ele é menor que 3, associado a uma troponina ultrassensível negativa, a gente tem um valor preditivo negativo muito alto. Isso vem da publicação de uma diretriz de síndrome coronariana de dor torácica da American Heart Association. Ou seja, como que é importante, dentro de um fluxograma, você ter um score aliado a um exame complementar que dá um alto valor preditivo negativo. E isso representa uma diminuição de tempo de permanência do paciente na unidade de espera, né, na unidade de emergência, e diminui os custos hospitalares, porque à medida que você avança a investigação, por exemplo, para uma angiotomografia, a gente sabe que isso impacta diretamente nos custos hospitalares públicos e privados, ao passo que quando você tem um score moderado, ele já implica que você tem que avançar a propedêutica. E na vigência de uma troponina normal, mais um exame não invasivo negativo, que pode ser, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, ecocardiograma de estresse ou uma cintilografia, embora a diretriz preconize muito a angiotomografia. Por quê? Porque uma angiotomografia normal, ela descarta a possibilidade de obstrução coronariana. Então,
na vigência desse score moderado, ela remete a gente para a obrigatoriedade de um exame não invasivo. E, por outro lado, aquele paciente com score heart igual ou maior que 7, ele passa a ter a obrigação de ser submetido a uma cine-angiocoronariografia, ou seja, o score associado ao exame complementar, que num paciente de baixo risco pode ser apenas uma troponina ultrassensível, ele passa a ter um valor preditivo negativo que, para a gente, quando é plantonista numa emergência hospitalar, é um divisor de águas, visto que, às vezes, só o critério clínico é muito relativo. Falando um pouquinho agora de clínica, pessoal, o Matheus foi extremamente enfático e correto em demonstrar para vocês que o diagnóstico clínico, as características das dores, elas também ajudam a gente a nortear a nossa suspeição diagnóstica. Então, concluindo tudo que foi falado e as aulas que antecederam essa aula, fica mais uma vez o destaque que a medicina ela tem que basear anamnese e exame físico, e atualmente a gente tem a medicina baseada em evidências que é tão fortalecida nesse programa da RCBE, e no mais agradecer a oportunidade que o Fred e o Luiz nos deram de trazer esse conhecimento a vocês e aprender aí com todos vocês. Obrigado, Marcélia. Eu acho que você comentou um assunto que eu acho que é muito importante, né? Primeiro, síndrome coronariana aguda, como toda síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a gente depende exclusivamente da anamnese exame-física. A gente não precisa de nada mais, né? Para falar que um paciente, por exemplo, tem síndrome coronariana aguda. Os exames, eles vão nos ajudar a graduar o risco, né? Igual o Heart Score, que você falou muito bem, e às vezes há uma confusão muito grande aqui, às vezes eu discuto muito isso em pronto-socorro, que quando você fala que o heart é baixo, você não está falando que ele tem baixa, necessariamente, chance de ter a doença. Você está falando que ele tem baixa chance de ter um evento grave. Morrer, infartar, ter um AVC nas próximas 6 semanas. Isso me dá tranquilidade de poder falar para o paciente que ele pode ir para casa e a gente vai fazer uma investigação ambulatorial. Ao contrário, quando eu tenho um heart alto, eu estou falando que ele tem uma alta chance de ter um evento grave. Então, esse é um paciente que tem que ficar com a gente. E, como muito bem disse o Matheus, as causas de dor torácica, a maioria são causas não graves. Mas, e se você interna e fica com medo de liberar todo mundo, você vai gerar um custo para o sistema, como o Marcelo falou, que é inviável. Mas, ao mesmo tempo, se você liberar um paciente que é grave para casa, a chance dele morrer e não ter a chance de ter um novo atendimento é muito alta. Então, assim, é sempre balancear, e aí é ter uma anamnese exame físico bem feito e é usar os scores para nos ajudar nisso. Eu acho que isso é fundamental. Completar só uma coisa que o Matheus disse, assim, PRE e dor torácica na sala de emergência é uma confusão gigantesca sempre, porque, como se fala, se é um BRE novo, presumivelmente novo, o paciente é considerado como supra, só que a maioria das vezes não sabe que ele tem um BRE, então, assim, esse é um fator dificultador. Mas quando você usa o score lá de Scarbosa, o que é importante você saber? Como é um BRE? Se o BRE geralmente é o quê? Se o QRS é para baixo, o ST vai estar para cima. Se o QRS é para cima, o ST está para baixo. Então, por isso que você vê um V1, V2, V3 para baixo, um ST para cima, e um V4, V5, V6, um ST, um QRS para baixo, um ST para cima. QRS para cima, ST para baixo. Por que isso é importante? Porque os critérios de Scarbosa nada mais é do que nos dizer isso. Então, assim, se o meu QRS é para baixo, eu espero o ST para cima. Se ele tiver um pouquinho para baixo, ele mudou muito. Então, esse é um critério positivo. Se em V5, V6, o QRS é para cima e eu espero um ST para baixo, se esse ST está para cima, ele é muito para cima. Então, é, de novo, uma alteração muito importante. Agora, se você espera ele para cima, para você considerar ele positivo, ele tem que estar muito para cima, que é aquele maior que 5 milímetros que ele fala. Então, você entendendo como é um BRE no eletro normal, você sabe os carbosas sem fazer decorar nada, sem fazer força nenhuma, porque você entendendo ele, você entende o que os carbosas quis fazer. Então, isso eu acho que são duas considerações. Agora, eu queria chamar a Lu lá, para ela ajudar um pouquinho também.
Lu, muitas vezes também a gente tem a dor torácica num paciente com taquiarritmia no pronto-socorro. E muitas vezes é uma confusão gigantesca, porque às vezes o paciente tem uma dor típica, afinal ele faz isquemia miocárdica pelo aumento do consumo, e muitas vezes ele tem uma troponina positiva também. Como é que você orienta a avaliação e a conduta nesses pacientes? Bom dia, pessoal. Parabéns, Matheus. Parabéns, Marcele, pela orientação. Tema bem extenso, super importante, né? Questão seguinte: quando a gente está falando, né, da dor torácica, paciente com taquiarritmia mais comum que a gente vai encontrar acaba sendo fibrilação atrial de alta resposta, né? E a alteração eletrocardiográfica. Muitas vezes, a fibrilação atrial não vai te atrapalhar de ver alterações grosseiras no eletrocardiograma. Por exemplo, o paciente está em FA de alta resposta e faz um supra do segmento ST, com certeza você vai ver o supra de ST mesmo ele estando em FA de alta resposta. Infras de nivelamento do ST importantes também, você também vai conseguir identificar. Então, os extremos fica mais fácil porque você vai definir pelo eletrocardiograma mesmo o eletro de alto risco. Agora, o que fica muitas vezes o paciente está com dor torácica, AFA de alta resposta e alteração da repolarização ainda específica. E o que acontece nesse caso, na maioria das vezes, é como se o paciente estivesse fazendo um teste ergométrico positivo, ele está fazendo uma prova isquêmica, ele está acelerado, muitas vezes muito maior que a demanda dele, e ele tem a angina. E aí a gente vai configurar, né, olhando o nosso paciente, por exemplo, às vezes, Wolff também, às vezes faz uma taquicardia com infra feio, que você olha e fala, será que isso é isquêmico? Mas a hora que você tira o paciente da taquiarritmia, ainda tem um outro fenômeno para dificultar para a gente, que chama memória eletrocardiográfica, que às vezes ele saiu da arritmia e ainda demora um tempo para aquele infra reverter. E aí nós vamos considerar o perfil a probabilidade pré-teste do paciente. Por exemplo, o paciente com Wolff, que na hora da crise, inclusive, estava com uma dor, o eletro fez o infra na hora do Wolff, você tirou, o eletro ainda saiu com uma alteração da repolarização inespecífica. Mas ele tem 18 anos, o evento não tem nada para aterosclerose, pronto, está definido, né? Que foi a arritmia culpada da alteração eletrocardiográfica. Agora, o paciente de risco intermediário ou alto, que angina durante ataque à arritmia. Se você controlou a frequência, o paciente não positivou o marcador, melhorou o sintoma, ele pode ir para investigação ambulatorial, porque afinal foi um teste ergométrico. Agora, o paciente persiste com sintoma a despeito do controle da frequência, né, da arritmia, a gente vai ter que acabar estratificando ele ambulatorial. Outra coisa, curva de marcador. A gente sabe que tem um infarto tipo 2 relacionado à taquicardia. Ele pode fazer o infarto tipo 2, mas nesses casos a gente vai acabar levando ele para conhecer a anatomia, vai fazer cateterismo. Agora, outra coisa também é a questão da instabilidade, né? É muito amplo esse tema que você me deu, Fred, porque é igual a outra coisa, a dor torácica anginosa típica é um sinal de instabilidade hemodinâmica. Portanto, qualquer que seja a arritmia que esse paciente tenha, você vai fazer uma cardioversão elétrica sincronizada para reverter essa arritmia, né? E aí, muitas vezes, o que a gente vê é o paciente que tem alto risco para doença coronariana, idoso, aterosclerótico, às vezes já teve evento prévio, faz FA de alta resposta e ele tem uma dor atípica. Então, ele vai acabar não sendo cardiovertido, você vai conseguir controlar a frequência dele, né? Fica com uma dor tipo B ou tipo C, e a gente vai conseguir avaliar ele com melhora do controle da frequência e ver se persiste o sintoma ou não. Mas é muito amplo, assim. Não sei se eu consegui responder a maioria das variáveis. Muito bem. Fredão. Pode falar. Fred, tudo bem? Matheus, parabéns pela apresentação. Marcela, excelente. Queria aproveitar que a Flávia está aí, o Fred também, fazer uma pergunta para os dois. A Lu pontuou muito bem sobre o valor pré-teste
Então, para a gente, e a Flávia, a gente tinha colocado também na aula passada do Fred sobre os core de Wells, essa importância do valor pré-teste. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais, até para a gente estratificar melhor o nosso paciente, pedir menos exames e pedir só quando tem necessidade, isso impacta em redução de internação e mortalidade. E uma outra pergunta, depois que os dois fizerem um comentário, para a Marcélia, se nesse paciente que a Lu comentou e que o Fred já havia previamente comentado, e a gente fala de raio-x, de eletrocardiograma, de TC, de CAT, e às vezes e fala do próprio eco habitual, mas não fala do POCUS ali na beira-leito, que diminui o tempo diagnóstico e isso impacta em mortalidade. Eu gostaria que a Marcélia comentasse essa importância do POCUS também nesse fluxograma, principalmente nessas diferenciações de dor torácica, considerando aquela cascata isquêmica. Fred, começando pelo Fred e pela Flávia. Vai lá, Flavinha. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns, Matheus, pela aula. Então, não sei se vocês conseguiram até abrir aqui agora, entrar no site, no DNNT, porque vale muito a pena. Ele tem a parte diagnóstica e terapêutica, né? Mas o que eu sempre gosto de trazer para vocês? De onde veio a probabilidade pré-teste? De estudo epidemiológico. Como é que eu criei o Score Heart? Como é que a gente criou os scores TIME, Gusto e BARC para sangramento e por aí vai? Baseado em estudos epidemiológicos que me contavam características recorrentes desses pacientes. E através disso, esses scores nasceram, inclusive, com os pesos das pontuações. Ontem, por exemplo, eu estava discutindo com os alunos ICFEP, e a gente estava discutindo H2FPF, por que a fibrilação atrial tem peso 3, soma 3 pontos, né? Porque é muito associada à insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, a esse coração endurecido. Então, isso que foi trazido na aula é muito importante. Eu preciso entender as características do meu paciente. Nenhum paciente tem probabilidade pré-teste de 0, tá, gente? A medicina não é uma ciência exata. Não tem como a gente jurar uma criança, ou talvez um exemplo aí como acabaram de dar, né? Um jovem nunca vai poder infartar? Não, a gente está à frente agora, né? Um jovem que não usou nada, né? Mas a gente está à frente agora a tantas dissecções coronarianas que vieram para abalar todos os nossos scores pré-teste, né? Acabou tudo que a gente tinha de óbvio, de fator de risco, foi jogado no lixo quando a gente começa a ter as dissecções coronarianas, mas que também começam a ter definições de características mais prevalentes, como mulher, como em realização de exercício físico, né? Então, o que eu acho que é muito importante, a gente se basear nos scores pré-testes para escolher o teste. Porque senão, como o Fred falou na aula passada, a gente vai fazer muito CAT branco. A gente vai pedir muita tomografia com contraste que vai estar normal. E a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria dos hospitais daqui são hospitais filantrópicos ou são hospitais do SUS, e vocês hoje são alunos, mas no futuro vocês vão ser gestores. E vocês vão ver que a gente faz um mau uso absurdo do dinheiro que a gente tem e que poderia estar sendo usado para trazer outros bens. Então, eu acho que é muito importante esse raciocínio também, não só pelo bem do paciente, a probabilidade pré-teste, ela me livra do, fiz o CAT, estava branco, agora não é problema meu mais. Se o paciente morrer foi de outra coisa, mas não usem esse raciocínio. Sigam o raciocínio do melhor para o meu paciente, melhor para o sistema de saúde, melhor para a economia da saúde. Só para complementar o que a Flávia falou, e que eu acho que é muito interessante, é o seguinte, muitas vezes o que nós estamos falando não é que o paciente tenha doença ou não tenha doença, é qual o risco daquela doença para ele, né? E a gente vê muito isso em síndrome coronariana aguda quando a gente estratifica, e aí fala assim, estratificou, tá vendo? Mas eu pedi o CAT, mas tinha lesão. O que nós estamos falando não é ter lesão ou não ter lesão, é qual o risco naquele momento para ele de quê? De morrer, infartar, ter um AVC, ter um evento cardiovascular maior. E é isso que a gente tem que ter medo. Então, assim, quando a gente estratifica o paciente, de novo, não é estratificar para falar se tem ou não tem doença, mas qual é o risco da doença para aquele paciente naquele momento. Então, acho que isso tem que ficar bem claro para a gente não fazer confusão. Segunda coisa, como a gente discutiu já nas últimas 4 semanas aí, uma coisa importante é que muitas vezes você pega um exame, a anamnese bem feita, e aí você acrescenta dados. Vou dar um exemplo simples, irradiação para dor torácica. Quando você vai ver a irradiação para dor torácica,
existe um likelihood para cada irradiação. Por exemplo, é muito mais frequente você ter uma irradiação para o membro superior esquerdo do que para o membro superior direito. Mas quando você tem uma irradiação para o membro superior direito, ele tem um likelihood maior do que a irradiação para o membro superior esquerdo. Então, essas coisas vocês têm que entender, que isso vai fazer diferença na hora que você estiver na sua prática clínica. Porque quantas vezes eu já vi dizer, irradiou para o braço direito, isso não é coronária. Na verdade, você está falando isso, você tem mais chance de ser coronária do que se fosse para o braço esquerdo. Só que o braço esquerdo a gente vê mais comumente na nossa prática clínica. E a pergunta que o Rodney fez para a Marcela é exatamente o que eu ia fazer. Eu acho que o POCUS veio para ficar na sala de emergência. Então, Marcela, comenta aí a dor torácica e o uso do POCUS na sala de emergência, que isso aí você e o Rodney dominam. Gente, o POCUS inicialmente foi criado no protocolo do FESH há cerca de uns 15 anos ou mais, um pouquinho, para estabelecer, aumentar a sensibilidade de diagnóstico, não só de síndrome torácica, mas outras causas graves de trauma e outras doenças que exigem abordagem imediata. Dentro da cardiologia, o POCUS ele se atém a ver a imagem no bidimensional e ajudar a dar um diagnóstico rápido de causas de morte, desfechos potencialmente graves. Dentro dessas causas, a gente tem a ajuda no diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda, na qual a gente pode observar uma determinada parede que não contrai, dentro da embolia pulmonar, aonde a visualização de cavidades direitas aumentadas ou de uma veia cava dilatada podem nos nortear a busca e diagnóstico da embolia pulmonar, e dentro dessa doença tão grave, é importante falar que muitas vezes a gente não consegue levar o paciente para fazer a tomografia em virtude de uma instabilidade hemodinâmica. Então, achados compatíveis com embolia pulmonar podem nos nortear, às vezes, até o tratamento com a trombólise, visto que o aumento do ventrículo direito ele passa a ser um dos sinais de gravidade. Na dissecção aórtica, é uma outra doença grave, que às vezes o paciente tem uma instabilidade tão grande que não consegue fazer uma angiotomografia, o POCUS, dentro da imagem do bidimensional, pode trazer para a gente esse diagnóstico. E o POCUS é algo bem direcionado, ele é muito diferente da gente fazer um ecocardiograma refinado, ele consiste em a gente julgar a imagem no bidimensional com alguns pontos de inspeção, dentre eles a janela subcostal. Inclusive, dentro da parada cardíaca, ele ajuda a gente a identificar causas reversíveis de assistolia. Dentro das que eu falei, também vale a pena a gente acrescentar o tamponamento cardíaco, e ele tem ajudado, agregado dentro do exame físico um norteio dentro das causas não só de doenças cardiovasculares, mas também de causas de parada cardíaca. Assim como, às vezes, a documentação de uma veia cava murcha vai nos nortear para a presença de alguma causa de hemorragia, ou seja, ele direciona, quando dados são positivos, a gente dar o diagnóstico de doenças potencialmente graves. E o POCUS ele pode ser realizado, às vezes, com qualquer transdutor, às vezes até um transdutor inespecífico de ecocardiografia, e por um não especialista na área de ultrassom. Eu acredito que o futuro da medicina seja que qualquer aluno da graduação ele aprenda o exame do POCUS junto com a anatomia e o exame físico. Isso vai ajudar muito na investigação diagnóstica. Inclusive, na faculdade aqui que eu leciono, o Fred formou aqui em Juiz de Fora, o doutor Marcos Bastos, que foi nefrologista e é um clínico rigoroso, ele tem emaranhado no ensino ao POCUS para os alunos na graduação. Então, é uma realidade que eu acho que vai fazer parte de todo o arsenal e de todas as especialidades dentro da medicina.
Fred, Gente, É, Cláudia, eu não sei se quer falar mais alguma coisa do assunto do POCUS, mas eu queria só comentar algo clínico antes da gente terminar. eu acho que é isso mesmo que a Marcélia colocou. Se nós pensarmos que as principais causas de dor torácica no pronto atendimento, a gente pensa ali no jovem, na pericardite, no paciente de probabilidade moderada alta em doença coronariana, dissecção de aorta e embolia pulmonar, o POCUS, ele realmente associado, não isolado, mas associado à sua probabilidade pré-teste, ele cria um norte para nós diminuirmos o tempo de internação, mortalidade e fazer diagnóstico mais preciso. Então, ali na dor torácica no jovem, você tem um espessamento pericárdico, você pega isso fácil no POCUS. No paciente com embolia pulmonar, nós temos o sinal de McConnell, que você tem aquela hipocontradilidade no ápex do ventrículo direito, você tem aquele efeito Berheim inverso, que é o rechaçamento do septo interventricular para a esquerda e septo interatrial da direita para a esquerda. Tem sinais de HP, principalmente com pressão sistólica em artéria pulmonar acima de 60 milímetros de mercúrio, são critério de desfecho negativo, e raramente você tem dilatação do tronco da artéria pulmonar. E na dissecção de aorta também, o POCUS nos guia muito bem. Eu acho que a minha residente, a Ju, está aí com outro preceptor, mas ela está linkada aí. Nós tivemos um caso recente de uma paciente relativamente jovem que chegou no hospital com a dor pós-PCR. Ela fez uma fibrilação atrial de alta resposta na cidade de origem, foi feita uma cardioversão elétrica por uma instabilidade elétrica, nós não presenciamos. E quando nós fizemos a avaliação pré-teste, eu falei assim, Ju, não está batendo com doença coronariana, porque nós temos o mau hábito de pensar que toda dor torácica, principalmente no paciente de moderado risco, é doença coronariana. Isso a gente cai no conto do vigário. E tinha uma tomografia do serviço de origem com um trombo na luz da aorta. Assim, é muito difícil você ter duas doenças num paciente só. E fizemos o POCUS à beira-leito. Eu falei assim, Ju, pode até ter o trombo, mas isso é uma dissecção de aorta. Então, nós partimos para um método eco avançado, sem transofágico. Nós detectamos uma dissecção de aorta tipo A, levamos novamente para a tomografia e realmente era uma dissecção tipo A, ou seja, mudou completamente o nosso norte de diagnóstico e, logicamente, conduta, e isso impacta em redução de mortalidade. Eu sou fã do POCUS, eu acho que o POCUS chegou para ficar, o SAMU está encaminhado para fazer esse diagnóstico. Se você pensar na DAC, na cascata isquêmica, a disfunção diastólica, ela precede as alterações de clínica, eletrocardiográfica, etc. e tal, que faz parte do nosso fluxograma básico de diagnóstico. Então, se você tem um paciente moderado risco e tem uma disfunção diastólica, padrão pseudo-normal, onde você tem alteração de complacência e relaxamento, que é o grau 2, restritivo, reversível e irreversível, que você tem alteração de complacência e relaxamento com PD2 aumentado, num paciente com score pré-teste moderado, mesmo que a função sistólica desse paciente sejam normais, e geralmente você precede a disfunção diastólica à disfunção sistólica, você tem que pensar fortemente em doença coronariana. Então, o POCUS ele chegou para ficar. Só para completar, antes de eu abrir para você, Marcelo, isso que o Haldner falou é tão importante que, assim, se a gente for pegar a evolução do diagnóstico que vai ser das próximas aulas de infarto com supra daqui 2 semanas, você pega que antigamente a gente falava infarto que e não que. Depois nós começamos a falar de infarto com supra e sem supra. E hoje a gente fala de infarto com oclusão arterial aguda ou não. E provavelmente, dentro da cascata isquêmica, como o Haldner falou, a gente vai conseguir fazer diagnóstico antes da alteração eletrocardiográfica e souber usar o POCUS da forma adequada. É lógico que isso ainda precisa de validação, a gente vai aprender, então é um método que no pronto-socorro a gente usa, não do jeito que, da forma como a gente poderia, porque é um treinamento diferente de olhar um eletro, você tem um POCUS, são 2 formas diferentes, então precisa de um treinamento maior, mas talvez com o tempo a gente vai validar formas de a gente diagnosticar síndrome coronariana aguda, principalmente as mais graves, através do POCUS, com alteração até anterior ao eletrocardiograma. Nós vamos aprender muito com isso nos próximos anos. Marcelo, você queria fazer mais um comentário? Eu queria só fazer 2 pontuações. Uma é de clínica, que o Matheus coloca, no caso dessa nossa paciente, que o sopro irradiava para o foco mitral, e não sei se alguém ficou
duvidando, porque geralmente o foco a estenose aórtica irradia para o pescoço, mas aí a gente vai lá nas raízes para o sopro de Galavardan, que quando a gente tem uma estenose aórtica grave, que a válvula está calcificada, passa a irradiar para o foco mitral. Só esclarecer isso a vocês, que eu sou apaixonada por semiologia. E uma outra coisa, até que eu lembrei no meio da fala de vocês, a pontuar, é que em relação ao eletrocardiograma, a dissecção de aorta pode cursar com supra de ST em parede inferior, por dissecção da aorta e da coronária direita, e o paciente chegar na sala de emergência e a gente falsamente achar a somada dor, né? O supra de ST, que trata-se apenas de uma síndrome coronariana aguda, então é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial, e às vezes é um sopro de insuficiência aórtica que vai levar a gente a suspeitar que possa ser uma dissecção associada com dissecção de coronária direita. É isso. E eu acho que é importante isso, Marcela, porque assim, muitas vezes a gente pega o paciente com dor torácica e tem um supra no eletro. Lembrando que a dissecção aórtica pode secar também o ósseo da coronária, e mais comum é a direita, e você tem um infarto inferior. Então, muitas vezes você pega um paciente chocado, com supra no eletro, e isso pode ser um infarto com supra, mas provavelmente pegando coronária direita, que ele vai fazer um infarto VD também, ele vai estar chocado mesmo, mas pode ser uma dissecção aórtica. Quando você tem outros comemorativos no exame físico ou no exame complementar, então raio-x com alargamento de mediastino, como o Matheus mostrou muito bem, você tem diferença de pulso ou diferença de pressão, você tem um sopro diastólico, às vezes isso faz você mudar de ideia. Mas, lembrando que o paciente pode ter isso, ele não tem o alargamento de mediastino, ele não tem alteração de pressão e de pulso, então você sempre atua com o que tem mais probabilidade. Eu vejo muitas vezes falar assim, mas isso pode ser uma dissecção, eu vou levar ele para a anjo-TC antes de levar ele para o CAT. Está errado. Então, sempre o pensamento médico tem que ser probabilístico. Então, se a minha probabilidade é maior de ser infarto com supra de dissecção, nesse cenário que ele não tem outros comemorativos, ele vai para a cineangiocoronografia. Talvez o diagnóstico, como já aconteceu comigo, da dissecção, a gente vai fazer no CAT. E é ruim porque já tomou dupla antiagregação plaquetária e já tomou heparina. Mas a gente vai ter que pensar de forma probabilística, porque a gente vai salvar muito mais gente pensando dessa forma do que colocar as pessoas em risco. Mais alguma questão, pessoal? Fred, até o pessoal abrir aí, Fred instiga a gente a ficar só pensando, né, Fred? Você e a Flavinha são brilhantes. Assim, o que me incomoda, e eu sempre coloco isso bem claro, é essa falta da formação tem muito médico e às vezes a qualificação está até prejudicada. E a Sociedade Mineira de Cardiologia tem trabalhado isso, agora uma provável parceria com a Unimed, para nós treinarmos os médicos na emergência e examinar melhor os pacientes. Um plantão de 12 horas na sala de dor torácica, 10 tomografias de tórax e 2 eletrocardiogramas. Então, tem algo errado aí nesse mundo de Gâmbio. Tem que rever alguns conceitos. Peguei um menino de 7 anos com quadro de hipertensão, me chamaram, um ecocardiografista me chamou para avaliar porque o menino estava hipertenso, pediu para mim fazer um Doppler de artéria renal da criança. Aí a primeira coisa que eu questionei, muito difícil, você tem uma estenose de artéria renal, uma displasia de artéria renal, você já palpou, mas o eco é normal. Mas você palpou pulso em membro inferior? Não palpei. Coloquei o dedo no pulso, um pulso filiforme de membros inferiores, pus o Doppler na artéria femoral, um padrão monofásico, você esperaria um padrão trifásico. Eu fiz o diagnóstico sem colocar o transdutor no tórax, fiz o diagnóstico clínico. Então, nós, médicos, nós que estamos em formação, nós temos que resgatar a clínica. A Flávia é uma amante da clínica, ela cobra isso dos residentes, o Fredão também, o Luiz. Nós temos que resgatar o conceito do bom exame físico, aquele que não examina o paciente direito e fica pedindo tomografia, ecocardiograma, ele vai estar mal. Lu. Eu levantei a mão agora, eu vou acabar complementando rápido, né? O que eu ia falar era isso, né? No contexto da dor torácica, das síndromes torácicas agudas, que é o que todo mundo teme, que é o que põe o paciente em risco de vida, a história é muito importante. Espera aí que eu tenho um auxiliar falando meio alto aqui. Rafa, então, o contexto da
característica clínica da dor, conversar, entender a história do paciente. E o nosso o exame físico, né, encontrou sopro, encontrou diferente de pulso e pressão. E a avaliação criteriosa do eletro, porque muitas vezes eu chego lá no PS para passar visita com os meninos, eles sabem disso. Primeiro que a história muda. Só do jeito de você colher, perguntar mais atencioso, você descobre algumas coisas da história do paciente. E a análise do eletrocardiograma. Muito eletrocardiograma é laudado na emergência, alteração inespecífica, alteração inespecífica. Aí a gente pega lá, olha o eletrocardiograma, e não é tão inespecífico assim. E eu acho que um outro ponto, talvez, que vai ser muito abordado nas próximas aulas, é a questão de quando a gente está falando num protocolo de dor torácica, avaliar o eletrocardiograma seriado, no momento de dor, no momento sem dor. A gente sabe que as alterações são dinâmicas né? Então, a gente rever o protocolo, avaliar o eletro do paciente, comparar as alterações. Tá bom, aí você põe no protocolo, você fez o eletro 0, fez dali 30 minutos, e aí ninguém comparou, ninguém viu se ficou diferente, se mudou o risco, e é um exame que vai trazer muita informação para a gente nesse contexto, né? Então, era isso que eu queria ressaltar antes de sair pedindo os exames mais caros aí, que a gente tem informação muito antes. Luía, isso aí eu acho que todos nós, né, preceptores, escutamos direto, né? Nossa, mas na hora que eu conversei, ele não contou essa história para mim, não, porque toda vez que você passa, a história é diferente. É porque, na verdade, é o jeito, às vezes, de você, isso o tempo vai te dando, de conversar e saber informações que, às vezes, as outras pessoas não vão conseguir. E você falou uma coisa muito importante, e, específico, muitas vezes, é o conhecimento, né? Então, assim, se a gente tiver um conhecimento adequado, todas as informações, elas vão ser relevantes. Então, assim, às vezes um eletrocardiograma que alguém falou em específico, ele te deu uma informação que talvez seja a diferença entre acertar ou não aquele diagnóstico. Então, isso eu acho que é fundamental esse comentário. Olha, parabenizar aí o Matheus, a Marcela mais uma vez, brilhante, gerou várias discussões. Então, assim, eu falo que doutorado, que se a gente quisesse ficar aqui até amanhã discutindo, a gente teria tema para discutir, emergência hipertensiva, e nós vamos assim para várias coisas. A sorte que nós vamos ter os temas de novo, então a gente vai voltar e decifrar cada um especificamente. Mas aí, Marcela, queria devolver para você, depois para o Matheus, para vocês fazerem o encerramento e agradecer muito a participação de vocês. Vocês são ótimos parceiros desde o início do nosso programa. Bom, primeiramente, alertar a vocês em estabelecer os sinais das dores torácicas potencialmente graves e também, por outro lado, como o Matheus muito bem pontuou, colocar que a maior parte delas não grave e que o paciente pode ter alta do setor de emergência, bastando, às vezes, uma boa anamnese e um bom exame físico, principalmente no cenário do atendimento público, no qual a gente sabe que a superlotação é uma realidade que nos assombra. E eu vou passar a palavra para o Matheus, tá? Para complementar aí o que a gente pontuou. Isso mesmo. Queria, então, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, né? Todos os preceptores aqui presentes, todos os colegas residentes. Sejam bem-vindos aí os novos R1s e seguimos firmes.